Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui para começar mais uma edição, a sexta edição do nosso Papo de Segunda. E hoje, com esse calor gigantesco, olha, eu acabei de tomar banho, né? E já suando, é um calor absurdo, uma coisa muito ruim, né? Essa onda de calor que nós temos aí faz mal para muita gente, acaba com a imunidade de muita gente também. E nós estamos aí. Hoje a gente vai falar sobre a ordem do dia da sessão de Câmara que vai acontecer na quinta-feira, já que na quarta-feira é feriado. E existem alguns projetos a serem discutidos, são 5 projetos na ordem do dia, e queria comentar um pouco deles com vocês. Antes disso, né, eu cheguei do trabalho e comecei a preparar, organizar as coisas aqui para fazer a live, e tava com esse calor, fui tomar um banho e tava assistindo um pouco do professor Bruno Garchaken, né, um professor de teoria política, de filosofia política, falando um pouco da trajetória dele e de como ele fez para poder perceber, poder estudar política até hoje, né? Eu percebi alguns bons elementos em comum entre eu e ele, minha trajetória com a dele. É claro, ele nunca esteve no aspecto prático da política, né? Ele nunca disputou eleições, nunca esteve em militância partidária, mas é uma pessoa que entende muito por sempre ter acompanhado e ter sido correspondente, como jornalista, ter sido correspondente de jornais e acompanhar alguns políticos Brasil afora. Mas o grande elemento aí do professor Bruno Garchaken é que eu considero a definição dele, né, a defesa do ponto de vista do que é um político conservador, é muito interessante, é muito equilibrada, muito sóbria e que me interessa bastante. Então, gostaria que o professor Bruno Garchaken produzisse mais conteúdo para que a gente pudesse consumir mais conteúdo de uma boa teoria política, poder entender melhor como que se dá isso no campo teórico, no campo da academia, né? E eu percebi que eu tenho estado muito no campo prático da política e preciso dar um pouco mais de atenção a esses elementos aqui, né? Aquilo que é a teoria, um pouco mais de literatura política, até para aumentar nosso repertório, poder falar um pouco mais com propriedade. Meus caros, queria dar boa noite aí para Regina e para o Felipe Gordão. Vamos lá, pessoal, obrigado por estarem aqui. Deixa eu ver, eu tô vendo que tem mais uma pessoa aqui, ó, o Robson, muito bem-vindo, Nadir Caldas. Boa noite, meus caros, muito obrigado por estarem aqui e acompanhar mais uma vez. Vamos lá. Recebemos algumas reclamações, né? Diego, meu querido, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Eu vi que está passando por um momento que não é feliz, mas espero que Deus traga conforto ao seu coração, ao coração da sua família. Obrigado por estar aqui, meu querido. E vamos lá, a gente recebeu algumas reclamações aqui na cidade, né? Mas eu não quero começar por eles, vamos começar pela ordem do dia, para depois a gente poder discutir um pouco mais aquilo que está acontecendo pela cidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Na ordem do dia nós temos 5 projetos. O primeiro deles é um projeto do vereador Dude, do PL, que dispõe sobre a denominação da viela Felipe Vinícius Ferreira de Carvalho, Felipe Crow, se não me engano. Eu vou aqui colocar mais uma vez a minha opinião. Vereador não deveria dar nome de rua pelo processo legislativo. Isso deveria ser feito via Secretaria de Planejamento na aprovação do projeto do novo loteamento. Os vereadores não perderiam o momento de fazer a homenagem às famílias, como eu não duvido de que o Felipe Vinícius Ferreira de Carvalho mereça essa homenagem, que a família gosta dessa homenagem,
mas a aprovação disso teria que ser feita pelo executivo. Os vereadores poderiam indicar ao executivo, o que também é uma função do vereador, indicar, sugerir ao executivo o que ele deve fazer, para que esses nomes dessas famílias, né, dessas pessoas homenageadas, ficassem numa lista e quando um novo loteamento fosse aprovado, o executivo já colocasse isso como algo a ser executado, não algo que gaste o tempo da Câmara, toda a estrutura da Câmara, sendo que a estrutura da Câmara não está voltada a isso, ou pelo menos não deveria estar voltada a isso. Então, aqui eu reafirmo a minha discordância de que vereador tenha que dar nome de rua. Tudo isso tem que ser feito pelo executivo, num processo interno, recebendo a indicação do vereador para homenagear as famílias e fim. Muito mais rápido, muito mais liso. E dias atrás me perguntaram, Vinícius, mas é importante aquele momento solene na Câmara, em que as famílias recebem a homenagem, tem a confirmação de que aquele seu parente foi homenageado. E tudo bem, as famílias não vão perder isso. Só o processo que será mais célere, mais rápido, se feito via executivo, via Secretaria de Planejamento ao aprovar o loteamento. Quando o executivo confirmar ao vereador, olha, a sua indicação foi acatada e a rua X do novo loteamento passará a se chamar rua tal, conforme a tua indicação, então esse vereador, já com esse número do processo de aprovação do loteamento, traz a família para a Câmara, dá a placa simbólica, faz a homenagem, mas vejam, tudo isso exigiu zero da estrutura da Câmara antes do nome ser aprovado e já ser uma realidade no município. Então, reafirmo, eu sou contra vereador trabalhar e colocar os servidores da Câmara para trabalhar para dar nome de rua. Sou completamente contra isso. E a minha alternativa está aqui dada repetidamente a vocês nas nossas conversas. O segundo projeto, o qual eu já arrisco dizer que vai ser aprovado por unanimidade, é do vereador, o pastor Rogério Timóteo, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Colônia. O vereador pede aqui que a Associação Atlética Colônia seja reconhecida como de utilidade pública a partir do trabalho que essa associação faz com os esportes com jovens. Então, ela tem essa atuação no município e é natural quando associações, então iniciativas privadas, reunidas em associação, sem fins lucrativos, caritativas, beneficentes, filantrópicas, elas estejam aptas a tornarem-se de utilidade pública. E eu já expliquei antes, mas volto a repetir, que a grande vantagem para a associação e para o município, ao ser declarado de utilidade pública, é que ela passa a ter o direito a concorrer a recursos públicos, como, por exemplo, as emendas impositivas dos vereadores. Eles podem destinar para o esporte focado nessa associação de utilidade pública. E o município, em contrapartida, pode convocar, pode convidar essas associações a prestarem algum tipo de serviço público, como, por exemplo, a formação de escolinhas de futebol para jovens, que é algo que essa associação, a Associação Atlética Colônia, já executa, mas pode criar o vínculo, a parceria com o município. Então, é benéfico, é proveitoso para ambos os lados, certo? Então, eu acredito que a demanda que o projeto de lei do vereador Rogério Timóteo seja aprovado por unanimidade e a Associação Atlética Colônia passe a ser de utilidade pública. Nesse calor, o tanto de água que eu tô tomando, mas falar parece impossível. Minha janela quer fechar aqui com esse calor, tá doido. Vamos lá. O terceiro projeto em discussão
é do vereador Dr. Rodrigo Salomão, que trata sobre a política de conscientização do parto cesáreo e também o direito da analgesia. Esse projeto é uma complementação, é a suplementação de uma lei estadual já existente e que vem para poder regulamentar isso no município de Jacareí. Eu tenho aqui o projeto de lei e tenho também a sua justificativa que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. O que diz? O vereador coloca que, com a presente propositura, fomentaremos a divulgação dos direitos da parturiente, de modo que as gestantes possam se utilizar da autonomia individual, ou seja, isso é tratar a liberdade da pessoa, né? Ela saber, ela querer, poder escolher de qual forma ela quer fazer o seu parto, para que, orientada pelo médico, possa melhor escolher o tipo de parto de sua preferência. Além disso, garantiremos o direito de escolha, bem como a prestação de um serviço público de qualidade e um atendimento digno às parturientes do SUS. E o que eu gostei aqui é que, além de garantir esse direito, essa liberdade à parturiente, o vereador coloca que já existe um trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal que reconhece a competência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para legislar sobre o tema. E aí eu fui buscar, o vereador colocou como anexo aqui na legislação esse transitado em julgado e diz o seguinte, que não é só competência da União, então do governo federal, quando se trata de saúde pública, mas constitui matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, indistintamente a sua garantia. Então, o município também pode legislar sobre saúde pública e é isso que o vereador traz aqui. Ele coloca essa alternativa, ele quer suplementar essa lei estadual e, sendo já uma legislação estadual, já é válida para o município de Jacareí. Porém, ele quer suplementar e reforçar, colocar esse direito da parturiente como algo regulamentado no município, não deixar nada passar. Isso foi bastante interessante, eu gostei e acredito que, sendo médicos que trabalham em maternidade, diretor da maternidade do Hospital São Francisco, tenha aí gabarito para colocar um projeto como esse, né? E aí vem a diferença, ele não está se repetindo, como a gente viu em 2 semanas seguidas aí, vereadores se repetindo, colocando projeto de lei municipal que já existem em outras esferas. Mas aqui o vereador está complementando o projeto. Entende-se, ele coloca também aqui a classificação, né? Entende-se por parturiente aquela que estiver em trabalho de parto, o que é a diferença da gestante, né? O parto cesáreo, a pedido é assegurada a parturiente, que poderá optar pela cesariana a partir de 39 semanas de gestação, obedecendo aí a legislação estadual. E complementa, o direito à analgesia é garantido à parturiente, sendo farmacológica ou não farmacológica. E aí vem a explicação. Entende-se por analgesia medicamentos que eliminem a dor e não limitem os movimentos da mulher. Então, uma legislação interessante, de um ponto de vista muito sensível, que é de gestante, parturiente, nascimento, a chegada de uma vida ao mundo e tentando tratar isso da melhor forma. Parabéns ao vereador Rodrigo Salomão por colocar uma legislação que é importante. Vamos ver. Ótimo, Júlia. A Júlia está aqui, a Júlia é assessora do vereador e está comentando. Vinícius, a suplementação à lei estadual está nos últimos artigos do projeto, onde prevê as sanções e a fixação de cartazes informativos para que as parturientes possam denunciar caso a lei seja desrespeitada, creio eu. Vamos lá.
Artigo 5º. As denúncias pelo descumprimento dessa lei poderão ser protocoladas nos órgãos competentes, tais como as ouvidorias dos hospitais que prestaram os atendimentos, da Secretaria Municipal de Saúde e, se for o caso, ao Ministério Público. Artigo 6º. Havendo suspeita ou confirmação do descumprimento dessa lei, os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados que tiverem conhecimento do fato, deverão apurar o ocorrido e realizar notificação compulsória aos órgãos competentes. O descumprimento dessa lei, no artigo 7º, pelos particulares, o sujeitará às penalidades previstas em legislação própria, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. Muito bem, muito obrigado, Júlia. E agora está bastante claro qual é a suplementação e zero repetição. Esse seria um bom item, seria um bom ponto aos vereadores do município aprenderem e pararem de se repetir e fazer copia e cola de legislação que já existe. Obrigado. Vamos lá. Próximo projeto, que é o 4º projeto. Já falamos desse 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que é o projeto Abrace um Campo, do vereador Roninha. Esse projeto foi adiado e agora ele volta à discussão. E nessa discussão vai ser votado, porque houve uma dúvida da Comissão de Esportes, se eu não me engano, ou se foi da Comissão de Constituição e Justiça, que questionou se esse projeto do vereador não era semelhante a uma legislação de incentivo ao esporte já aprovada anteriormente, como eu comentei com vocês na semana que esse projeto foi colocado em pauta. Então agora a comissão diz que é de fato parecido, porém não é o mesmo projeto, né? Agora se trata especificamente de campos e não de qualquer equipamento esportivo, como é o caso da legislação que já existe, e que por isso não há problema em ir para plenário, ir para votação e virar lei. Aqui eu gostaria de colocar a minha posição como quem leu ambos os projetos, leu o questionamento, que está há algum tempo no poder público, que estudou alguma coisa a respeito, e eu votaria contra esse projeto. Não pelo mérito, porque colocar que os campos podem ser adotados, podem ser reformados, bem tratados, utilizados, é ótimo. Porém, ele redunda, né? Já existe uma lei muito parecida, muito próxima. Então, por que eu vou fazer uma lei só para dizer que ela é da minha autoria? Pega essa lógica que transformou aqui como projeto de lei e emenda a lei já existente. É melhor, já está lá, já está pronto, já está em vigor. É só emendar, é colocar os artigos ou os incisos que o vereador acredita que faltam na lei que já é existente, e aí o projeto avança. Não votaria contra pelo mérito, mas eu votaria contra pela redundância, por já existir projeto semelhante. Eu acredito que amanhã esse projeto será aprovado, mas caso estivesse na Câmara Municipal, se fosse vereador, votaria contra esse projeto, explicaria isso ao meu colega, de que, olha, eu acredito que o melhor caminho seja emendar a lei já existente do que criar um projeto que é muito próximo e que redunda naquilo que já existe. Renan, meu querido, nossa liderança aí da juventude, empolgado, animado, obrigado por estar acompanhando, obrigado por estar aqui. Vamos lá. 5º projeto. Mais um projeto do vereador Dude, que ele cria o programa de incentivo à economia circular no município de Jacareí. E aí aqui eu quero falar um pouquinho realmente sobre esse projeto, porque não é muito claro, né, para todo mundo o que é uma economia circular, mas eu quero falar dela aqui para vocês. Basicamente, gente, o que é uma economia circular? Eu vou me valer da justificativa do vereador para não dizer que eu estou colocando tão somente a minha opinião. E claro, porque a assessoria trabalhou nisso, então vamos valorizar quem está lá trabalhando.
A economia circular é um conceito econômico e de desenvolvimento sustentável que se baseia na ideia de minimizar o desperdício, maximizar o uso de recursos e prolongar a vida útil dos produtos. Em contraste com o modelo econômico linear tradicional, que segue uma sequência linear de produção, consumo e descarte, a economia circular busca fechar o ciclo de materiais, energias e resíduos, criando um sistema mais eficiente e regenerativo. Na economia circular, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, permitindo que sejam reutilizados ou reciclados no final da sua vida útil. Em vez de descartar os produtos, eles são reintroduzidos na economia como recursos valiosos. Além disso, o foco é dado à redução do uso de recursos virgens, como matérias-primas e energia, e à minimização dos impactos ambientais. Então, qual é a grande sacada aqui, a grande intenção? Reduzir uma cadeia tradicional onde o produto é feito e descartado, e sim estimular que produtos recicláveis, reutilizáveis, sejam inseridos na economia do município. E aí vem o grande ponto que eu quero comentar com vocês. O vereador, por si, não pode gerar despesas ao município. Então, ele não pode colocar que o município tem que fazer A ou B. Então, o vereador aqui coloca que cria o programa de incentivo. O que se entende por isso, né? O que é colocado nos artigos para que isso seja trabalhado? Estimular a redução da geração de resíduos por meio de práticas de design sustentável, reutilização e extensão da vida útil de produtos, incentivar a coleta seletiva e a reciclagem de materiais, promover a educação ambiental, fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para reaproveitamento de materiais e transformação de resíduos em recursos. 5. Integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para a implantação de ações de economia circular no ambiente estudantil. Vejam, os verbos usados nunca são de execução, né? Mas são estimular, incentivar, promover, fomentar, integrar. Então, tudo isso é para indicar ao município qual caminho, qual percurso que se deseja caminhar para que essas coisas aconteçam no município. Então, é mais um posicionamento do vereador e na sua justificativa ele coloca, inclusive, que o projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável, que está muito na moda, né? As ODS. E aqui ele coloca o item 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, o item 12, que é o consumo e produção responsáveis, o item 13, que é a ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água e 15, vida terrestre. Então, é o vereador dizendo que está alinhado à agenda globalista da ONU e que ele pretende estimular a economia circular do município. Então, o que a gente vê aqui é uma tentativa de implantar no município algumas estratégias ambientalmente corretas. Não sou de fato contra, acredito que é necessário ser feito, porém, vem uma discussão que eu já fiz com vocês aqui. A lei pela lei, ela é vazia. Tem que ser buscado junto à produção de fato, às empresas, aos empresários, quais são os materiais que eles usam, o que os ajudaria a mudar esses materiais na hora da produção e o principal ponto que eu defendo, o exemplo do poder público. Enquanto o poder público não colocar elementos de economia circular no município, de nada adianta criar uma lei que institui um programa de incentivo. Mas, meu caro,
Está colocando incentivo, dizendo assim, olha, eu gostaria, acho legal. Tudo bem. O empresário ganha o que com isso? Ou quem produz, quem compra, quem vende, ganha o que com isso? Se na hora que olhar para o poder público, não vai ver um exemplo do poder público. O que o poder público usa hoje, implanta hoje como política própria, que é de economia circular? O que? Coloca esses exemplos na justificativa, dizendo, ó, o poder público já garantiu, o poder público já dá exemplo. Ou seja, a partir de agora, não é mais uma questão de que sim ou de que não, mas o poder público já está à frente da discussão, e como ele já está à frente da discussão, ele pode avançar e pode tratar disso com mais naturalidade. Não adianta colocar um programa de incentivo onde não se vê o exemplo acontecendo, certo? Então, fica aqui a minha crítica, porque eu acredito que programas de incentivo que são transformados em projetos de lei a partir de uma iniciativa única de vereador são iniciativas vazias do ponto de vista da aplicação da política no poder público. O poder público precisa primeiro dar o exemplo. E o comparativo que eu faço foi um projeto que a vereadora Sônia colocou um tempo atrás sobre a proibição de uso de copos e canudos plásticos no município. Mas o município, de fato, utiliza. Né? Não foi procurada a cadeia produtiva da cidade. Não foi buscado os comerciantes, a associação do comércio, para tratar de ações em conjunto com o poder público. E por último, o mais importante, o próprio poder público, a própria prefeitura, não tem ações em que não usa copos e canudos plásticos. Então, são lógicas redundantes e, do meu ponto de vista, vazios. Vamos lá, vamos passar a comentar agora. E aí eu queria deixar aberto para vocês aí, quem quiser mandar, quem quiser falar, quem quiser entrar aqui e fazer um comentário comigo, é mais do que bem-vindo, vocês sabem disso. Então, vamos lá. Estou esperando vocês aqui para poder falar com a gente sobre as reclamações da semana. E eu quero levantar um fato político, que é o seguinte: ficou redefinida na última semana a composição das comissões permanentes. O que são as comissões permanentes? Aquelas que discutem os projetos de lei a partir da sua temática, né? Então, a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, é a que avalia se os projetos de lei são viáveis constitucionalmente ou não, né? A Comissão de Finanças e Orçamento vão discutir isso. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Também existe a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Comissão de Saúde e Assistência Social. Comissão de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais. Comissão de Desenvolvimento Econômico. Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comissões que os vereadores integram a partir de indicações feitas pelos partidos, né? E as maiores bancadas, elas têm a preferência, a primeira indicação, indicam os primeiros nomes e quais as posições, quais comissões esses partidos querem que os seus vereadores ocupem. As maiores bancadas no município de Jacareí são do PSDB e do PL, que, claro, começaram pela comissão mais importante, que é a de Constituição e Justiça, que aí indicaram a presidência e a relatoria, né? E aí aqui eu queria comentar sobre isso. A Comissão de Constituição e Justiça, ela questiona se cada projeto de lei é constitucional, se não está em conflito com a legislação federal, com a legislação estadual, com legislações complementares, o que demanda um alto grau de conhecimento técnico, um alto grau de conhecimento jurídico. E é claro que o departamento jurídico da Câmara é
muito competente nisso e ajuda muito aos vereadores. Mas PSDB e PL indicaram presidentes. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça é a vereadora Sônia Patas da Amizade, que é bióloga e ativista dos direitos dos animais. Então, qual é a grande competência da vereadora para assumir a Comissão de Constituição e Justiça? É difícil. A comissão de... vejamos a outra comissão aqui. Aqui um ponto importante. Comissão de Saúde e Assistência Social, cuja presidente é a vereadora Maria Amélia, do PSDB, que foi professora. Na Comissão de Saúde é curioso, porque nós temos, e aqui eu estou colocando por competência técnica, nós temos um vereador médico nessa legislatura. E ele não é presidente, ele não é relator e ele não é membro da Comissão de Saúde. Não é algo de se estranhar? Uma bióloga pode liderar a comissão que trata de leis, de Constituição e Justiça. Uma professora pode liderar a comissão de saúde, mas o médico não pode fazer parte dessa comissão? Por quê? O que está de errado aqui? Depois, a Comissão de Desenvolvimento Econômico é presidida pelo vereador Paulinho dos Condutores, sindicalista, motorista de ônibus, por isso que ele era aqui, Paulinho dos Condutores. Ora, um sindicalista à frente do desenvolvimento econômico? Curioso. Depois, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar eu não vou comentar porque a minha opinião causaria muito problema para mim. E ninguém é obrigado a produzir problemas a si mesmo, não é verdade? Então eu vou ficar quieto. E hoje, uma outra coisa, mas o que eu queria destacar é essa formação das comissões aqui é completamente fora de sentido, é realmente uma posição, uma indicação política, não tem senso lógico na composição dessas comissões. Deixa eu ver. Aqui eu vi uma pergunta. O professor Wagner mandou aqui. Vinícius, meu amigo, aqui no Jardim Paraíso falta água sempre. Só essa semana foram 3 vezes. Há algo que possa ser feito? Sempre justificam que está sendo feito reparos. Olha, Wagner, não foi só aí a reclamação, não. É no Paraíso, é no Cidade de Salvador, teve no Nova Jacareí. Onde mais que reclamaram para mim que ficou sem água essa semana? No Jardim Emília. Então, assim... E teve um anúncio do SAI em que metade da cidade... E aí metade não, eu creio que só a região oeste, nessa última semana, não ficou sem água, porque o SAI programou no domingo, não esse domingo, domingo anterior, programou uma manutenção que atingia praticamente todos os bairros da cidade. Falo justamente domingo, calor, todo mundo em casa, e o SAI programa uma manutenção dessa para domingo, e para todos de uma vez, não poderia ser, né, passo a passo, uma estação de cada vez com esses reparos? E o segundo ponto é, para responder aqui, reunir meia dúzia de pessoas do bairro, acharem um bom advogado e entrarem com uma representação na Defensoria Pública. Os danos que esses reparos mal planejados causam ao dia a dia das pessoas podem ser, sim, representados na Defensoria Pública do Estado e criticar, fazer com que a Defensoria e o Ministério Público investiguem as ações e o planejamento de obras e manutenção do SAI. Essa é a resposta mais forte que pode ser dada com esse descaso que acontece com o SAI de Jacareí. Ele simplesmente faz o que quer, quando quer. Eu lembro que ali no Jacinto, várias e várias vezes, as pessoas tiveram máquina queimada, tiveram problema com isso, porque o SAI interrompia o abastecimento e, sem aviso,
né? E aí quando eu questionava como presidente de bairro, vinha uma comunicação da assessoria de jornalismo e comunicação do SAI, mandavam uma imagenzinha. Olha, é isso aqui, vai ter essa manutenção hoje. Mas mandavam depois que já estava acontecendo. E aí as pessoas faziam o quê? Tinham colocado roupa para lavar, estavam fazendo outras atividades que demandavam de água e que simplesmente tinha sido cortado, né? Aí quando a gente fez um ofício indicando, olha, a gente exige que seja feita com pelo menos 24 horas de antecedência a comunicação do interrompimento, da interrupção do fornecimento de água. Caso contrário, a gente vai para o Ministério Público, vai para a Defensoria Pública. Eles passaram a comunicar. Mas parece que não tem ninguém cobrando nesse sentido, porque eles já voltaram a fazer isso de novo. Colocam no dia que vai acontecer a interrupção, no dia de manhã, e aí eles falam, não, estamos isentos, a gente avisou. Mas né, não deu tempo de ninguém se planejar, de ver como é que as coisas vão acontecer de fato pro seu dia a dia ali. Então, registrem isso, registrem a cor da água que volta, registrem os incidentes e, em grupo, com uma ação coletiva, entrar na Defensoria Pública. Se precisar de ajuda, conte comigo que eu estou bastante disposto a participar desse tipo de coisa. Vamos lá. Uma outra coisa, o Guilherme mandou aqui, boa noite. Guilherme, obrigado por estar aí. Eu vi que o Márcio também está aí acompanhando a gente, a Fernanda, Beatriz, obrigado por estar aqui, por nos acompanhar e poder falar um pouquinho sobre Jacareí. O Guilherme mandou, a falta de planejamento do SAI. Nem eles sabem quando vão fazer as manutenções. É isso que a gente passa a entender, né? Que nem eles sabem o que está acontecendo. E sobre muita gente não saber o que está acontecendo, queria dizer que hoje, às 18h30, começou na Câmara Municipal a segunda discussão, a segunda audiência pública sobre a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, que é o que está prevendo a arrecadação e despesa do município de Jacareí para o ano de 2024. Então, é o orçamento da cidade para o ano que vem. Aquilo que a cidade pretende arrecadar e aquilo em que a cidade pretende gastar. E eu já digo para vocês o seguinte, a projeção que a prefeitura fez de arrecadação é ridícula. Não no sentido de ser pouco, mas no sentido de ser demais. É maior do que a projeção desse ano. Sendo que a prefeitura deixou de pagar a ambiental, está com risco de não pagar o 13º dos funcionários, fez um programa de anistia para tentar cobrir o rombo, porque projetaram mais e receberam menos. Então, a prefeitura está sendo muito temerária em projetar para o ano que vem um orçamento ainda maior do que o do ano 2023. E isso tudo é apresentado em audiência pública, que já está na sua segunda discussão na Câmara Municipal. Eu estou aqui com vocês, claro, não acompanhei lá, não estou acompanhando, mas tenho lido, conforme posso, a descrição do orçamento e das despesas. E é tremendamente temerário e eleitoreiro. Infelizmente, é mais isso que a gente vê por aí. Vamos lá. Professor Wagner, uma outra situação. Os parques da cidade também estão um descaso. Os brinquedos quebrados. No Parque Santo Antônio, aliás, só uma portaria aberta. Isso porque tem 3. Para o tamanho do parque, fica complicado levar nossos filhos. Wagner, não é só você que reclamou disso. No Dia das Crianças, eu estive no Parque da Cidade com as ações da Prefeitura e nem com toda a programação que a Prefeitura fez para o Dia das Crianças, ela teve o cuidado de fazer a manutenção no parque. Grama alta, esburacado, os brinquedos quebrados. Então, assim, é um descaso que é recorrente, né? Eu já denunciei isso quando eu fiz a entrevista com a Vanguarda na Praça do Flórida, falando da praça do Jardim Jacinto, daqui da área de lazer do Portal, do Esperança, que tudo está abandonado. Aí o Guilherme trouxe pra gente lá sobre Maria Amélia, agora está trazendo aqui o Parque Santo Antônio. Ou seja, áreas de lazer são um ponto crítico na cidade. As pessoas não têm como, gratuitamente e próximo da sua casa, pegar seus filhos e tratar isso e brincar, né? É lazer, é diversão, é levar as crianças para um parquinho, uma coisa tão gostosinha, tão simples, né?
Maria Júlia colocou aqui. Sobre os parques, também é importante dizer, em breve entraremos em férias escolares e falta locais para entreter nossos filhos. Imagine o seguinte, se agora que tá calor e tá seco, já não estão cortando o mato, você imagina quando intensificar o período de chuvas, onde o mato cresce rápido. Se agora está abandonado, imagina quando estiver chovendo e enlameado. Você acha que vai ter manutenção da prefeitura nas áreas públicas, nas áreas de lazer, nos parquinhos, nas praças? É uma vergonha e a tendência é piorar, infelizmente. E mais um ponto que eu queria levantar aqui para vocês é o seguinte. Por coincidência, ou nem tanto, né? Tive muita reclamação sobre semáforos essa semana. Então aí uma questão de mobilidade, a gente sabe que andar por Jacareí é uma tarefa hercúlea, uma dificuldade muito grande, apesar da propaganda feita pela prefeitura, mas eu recebi 3 reclamações muito distintas. A primeira delas, que os semáforos fecham muito rapidamente. Que às vezes não passa meia dúzia de carros e já fecha. E que existe o seguinte, existe a contagem para quando vai fechar o semáforo. Mas essa contagem não parece ser de fato em segundos, deve ser uma fração de segundo que está sendo contada ali. E o inverso não existe, que é a contagem para quando vai ser aberto o semáforo. Então, até ele abrir e existir o tempo de reação num trânsito, né, todo congestionado, especialmente no centro da cidade, esse tempo de reação é muito longo. E aí o semáforo já fecha e não ajudou na fluidez do trânsito. Muito carro fica parado e poucos carros conseguem passar. Isso de fato é uma realidade e que a reclamação chegou, né? Segundo ponto, a onda verde, que foi propagandeada anos atrás. E para quem não lembra, é a sincronização dos semáforos realmente numa onda verde, no sentido de que conforme um semáforo abria, segundos depois, numa contagem média de velocidade, o próximo também abriria, fazendo com que houvesse o menor tempo de deslocamento do ponto A ao ponto B. Só que essa onda verde já está desincronizada há tempos e que agora nas principais vias da cidade já causou essa confusão. Somado ao fato dessa contagem lenta e descompassada, só piora o trânsito, só atrapalha a fluidez no centro, especialmente no centro da cidade. Então, a segunda reclamação somada sobre semáforo. E a terceira é com acidentes, que a Secretaria de Mobilidade propagandeia que não tem acidente de trânsito em Jacareí, que é exemplo né, de tudo mais aí. Porém, nós temos muitas reclamações de acidentes, especialmente de pedestres e ciclistas, envolvendo automóvel, claro, e o registro que aconteceu aí 2-3 dias atrás de um acidente ali no cruzamento, né, na curva da Moisés Ruston com a Anésia Ruston, próximo ao Medusa, o Medusa Lanches ali, em que um carro que estava vindo pela Moisés Ruston foi desviar de um carro que estava saindo da Anésia Ruston e para fazer esse desvio subiu na calçada do Medusa. Só que tinham pessoas na calçada e por centímetros não foram arrastadas, não foram atropeladas ali. Então, assim, tem muitos pontos da cidade que precisam de melhor sinalização, precisam de semaforização, né, às vezes. Então, tem muito acidente acontecendo. Agora, o problema é, onde estão os registros desses acidentes? Por que a Secretaria de Mobilidade diz que nós somos um exemplo em acidentes de trânsito? Eu acho que isso não corresponde com a realidade. O Guilherme colocou aqui, ó. Pessoal da concessionária de veículos ali da esquina próxima a Yazid e do shopping já disseram que às vezes, no período da tarde, ambos os sinais ficam verdes. Aí, ó, é um cruzamento
de uma das principais vias da cidade e que tem 2 semáforos abertos ao mesmo tempo. E aí, a prioridade de quem? Quem está errado no caso de um acidente? Quem está errado é a prefeitura, que não faz a manutenção correta dos seus semáforos. Eu não esperava esse tipo de reclamação, porque parece uma coisa tão que a gente absorve no cotidiano, mas apareceu esse problema repetidamente essa semana. Semáforo, acidente, onda verde, tipo de coisa que a gente não vê. A gente vê, mas a gente acaba absorvendo no nosso dia a dia e acaba deixando para lá. Mas foram reclamações recorrentes e eu quis trazer aqui para vocês. Uma outra reclamação que também é recorrente é a falta de remédio nos postinhos. Vamos lá, quem acompanha aqui, quantas semanas a gente está falando isso? Que não tem remédio em postinho, né? E hoje a gente recebeu uma outra reclamação. As pessoas estão ficando internadas na UPA, Dr. Telmo, não recebem transferência, não tem maca, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Vocês imaginam as pessoas numa unidade de pronto atendimento que não é para internação, sem receber a devida transferência para os hospitais, sem ar-condicionado e sem ventilador, no calor de 38, 39, 40 graus que fez hoje. É desumano. A falta de atenção desse governo com a saúde é absurda, é ridículo deixar chegar a esse ponto uma gestão que prometeu hospital municipal, pronto-socorro municipal, UBS 24 horas, nada disso aconteceu e aquilo que foi executado pelo grupo político anterior agora é sucateado e deixado ao Deus dará. Isso é inadmissível e infelizmente acontece em Jacareí. O professor Wagner colocou, aqui no Paraíso, na rotatória, tem sinalização de preferência nas 4 ruas de acesso. Ou seja, todo mundo tem preferência. E aí ele colocou, e aí o que faz? Tira para o ímpar? É bem isso, é bem isso. Nesse nível, e a entrada do Paraíso é uma reclamação recorrente também, né? Fizeram aí canteiro central, cruzamento, uma rotatória fora de padrão, fora do lugar, que é ridículo. Infelizmente, é esse tipo de serviço que a gente vê. É um serviço, como eu tenho repetido muito, vocês vão cansar de ouvir isso aqui, porque é o que a gente vê, é um serviço muito meia boca. E aí, se a gente colocar só 2 pontos aqui, hoje foi saúde, mobilidade e o terceiro ponto que é as áreas de lazer que são recorrentes. Então, saúde, mobilidade e lazer em Jacareí, ou se não quiser tratar como lazer, porque as pessoas muitas vezes falam assim, lazer cada um cuida do seu. De fato, cada um cuida do seu. Mas então vamos tratar como infraestrutura pública, como mobiliário urbano. Não existe manutenção, não existe a preocupação em fazer com que essas áreas sejam utilizáveis e assim ela ter a destinação para a qual ela foi pensada, planejada e instalada. A Regina colocou aqui, ó, quem faz uso de insulina só no SIM fornece e não tem. Então, tá aí, gente. Eu gostaria de ser o maluco que só fala aquilo que passa pela cabeça. Mas não, eu tenho trazido para vocês aquilo que as pessoas vivenciam, aquilo que as pessoas reclamam, aquilo que as pessoas percebem de Jacareí. E aqui eu quero funcionar como a voz de vocês, como o megafone de vocês, deixar isso registrado, carimbado, oficiado e vamos reproduzir isso para que as pessoas percebam que nós temos uma gestão muito meia boca na cidade, que o ano que vem está aí e que a gente precisa mudar os nossos representantes. Meus caros, muito obrigado pela participação no nosso 6º Papo de Segunda. Foram aí 50 minutos de conversa e eu quero tentar manter essa média para que a gente não fique muito cansado de ouvir a minha voz que não é nada bonita. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu peço para vocês que mandem essa live, mandem isso para os amigos, para que eles possam saber que existe um canal onde a opinião deles é considerada e é colocada para o público e para a discussão. Maravilha? Obrigado e boa noite, pessoal.